Então, nós vamos trazer aqui um debate interessante, né, sobre resiliência, mas nós vamos falar muito da mudança da jornada de procurement lá, né, de trás, como é que está acontecendo agora e, principalmente, o que vai acontecer daqui para frente, né? Eu acredito que todos vocês hoje vieram aqui buscar insights, dicas, sugestões e formas de implementar soluções nas suas empresas. Então, a gente vai tentar aqui buscar isso dos nossos convidados. Então, vamos começar já aqui o nosso bate-papo. Beleza, vamos começar aqui então já com a Patrícia. Eu vou lançar uma pergunta aqui, aí a gente vai discorrendo, tá? Os nossos temas aqui. Queria saber em qual candidato você... Mentira, não é isso. Isso é importante, mas não é o tema aqui. Assustou, hein? Queria saber, já para a gente dar um pontapé inicial. Eu sei que você está hoje no Google, mas você foi de farma, você foi de outros segmentos, né? O que você via em procurement lá atrás? E hoje, qual foi a principal mudança? Lógico, tecnologia, uma série de coisas, mas tentando focar em resiliência, tentando focar em comportamento das pessoas, dos compradores. O que você viu? Qual é a grande mudança que você percebeu de talvez 10 anos para hoje? Obrigada, Douglas. Primeiro, obrigado por todo mundo estar aqui na nossa casa. O campus é uma casa muito querida para a gente, é onde nascem grandes empresas e grandes mentes. A gente não precisa só do cordãozinho de volta por uma questão de controle de acesso, mas o Google, como toda empresa, todo real conta. Então, a gente pode reaproveitar esse colarzinho e eu não vou precisar fazer uma RFP para comprá-lo novamente. Então, vai ser ótimo, muito obrigada. Mas, voltando à pergunta do Douglas, o que eu vejo de diferente, né? Douglas, eu acho que talvez nem só 10 anos, a gente pode olhar uma perspectiva um pouco mais longa. Existem duas grandes coisas. Primeiro, eu acho que cada vez mais as áreas de procurement deixaram de ser colocadoras de pedido e simplesmente aceitarem os requerimentos das áreas clientes para serem, de fato, buscadoras de soluções. Então, a maior parte das áreas de compras que eu vejo hoje, inclusive a do Google, quando a pessoa pede para mim, fala assim, Patrícia, eu preciso comprar uma água. Aí você fala assim, mas por que você precisa comprar uma água? Porque as pessoas estão com sede. Aí eu falo assim, mas talvez eu não precise comprar uma garrafa d'água. Talvez isso pode ser um bebedor, talvez isso pode ser uma vending machine. Então, assim, existem muitas outras soluções. Então, eu acho que a área de compras, ela passou de um papel de coadjuvante do business, da área que vai pegar o seu requerimento, vai pegar 3 cotações e colocar o seu pedido, para uma área que vai entender o business e procurar no mercado a melhor solução que tem disponível, né? Inclusive, antes da gente entrar, eu estava conversando que, por exemplo, eu tenho um dia que eu só recebo fornecedor. Que tipo de fornecedor? Todos aqueles que descobrem que você é de uma área de compras e te adicionam no LinkedIn, que a gente adora, não é verdade? Então, assim, eu tenho uma agenda e eu recebo todos. Por quê? Porque aquele fornecedor que me chamou no LinkedIn, que fala que está vendendo uma caneta e eu não dei a mínima, pode ser que hoje ele tenha uma caneta completamente sustentável, que eu não dependa importar da China, porque eu acho que essa é outra mudança que recentemente a gente está passando por procurement, né, falando de resiliência. A gente passou em um momento na década de 90, onde teve uma abertura econômica do Brasil, e aí o mundo se expandiu para procurement, né, você não precisava comprar caneta BIC aqui no Brasil, você podia comprar caneta da China, para um momento agora, pós-pandemia, onde a gente descobriu que essa integração global e essa dependência global é extremamente perigosa para a resiliência do nosso business. Então, por que eu vou comprar uma caneta da China, eu vou pagar esse frete, vou ficar suscetível à taxa de câmbio, se talvez eu possa procurar uma caneta mais sustentável, local, ainda que às vezes ela tenha um preço diferente. Então, eu acho que essas são duas grandes mudanças que eu enxergo, né? Primeiro, como a área de procurement tem se posicionado perante o business, e segundo, como é que a área de procurement tem trabalhado todas as questões globais para trazer resiliência para o business. Qual é a hora que você abre as portas e fala, tanto faz eu contratar aqui um call center ou eu contratar na Índia? E qual é a hora que você fala assim, não, agora isso é perigoso para o business. Então, a área de procurement, para mim, ela é a primeira linha de defesa quando a gente fala de gerenciamento de risco da cadeia produtiva.
Muito bom, muito bom. Vamos já puxar o Jamil para a conversa. Nome bonito, né? Nome de gente rica, né? Jamil. Eu não conheço nenhum Jamil pobre. Alguém conhece aí? Acho que você não conhece nenhum Jamil, né? Não. Da XP ainda. Se eu chamasse Jamil e trabalhasse na XP, eu ia contratar uma pessoa só para dar um tapa na cara, assim, de tão chique que é. Jamil, XP, cara, primeiro assim, eu tenho uma dúvida, né? O que você compra na XP? Mas eu queria colocar isso que a Patrícia falou na sua visão, né? Você também passou por indústria alimentícia, de bebidas, né? De grande porte, talvez uma das maiores aí. Conta pra gente se você concorda com o que ela falou e depois tira essa dúvida pra gente. O que você compra na XP? Tá bom. Primeiramente, bom dia ou boa tarde, como vocês preferirem. É um prazer estar aqui com vocês, com a anfitriã dona da casa. Eu concordo muito com o que a Patrícia colocou e até para a gente não ser repetitivo no que ela coloca, quando a gente olha o retrovisor e a forma como anos atrás era feito procurement, e eu acho que a gente ainda está muito atrás do tempo, e eu faço algumas analogias e algumas comparações em um podcast que o Léo do Lincana vai soltar, mas eu divido basicamente de duas formas. Então, primeiro, a alta liderança, eu converso com alguns CPOs de outras companhias, ela enxerga e entende que o EPROC, ele é a solução e o caminho. Cara, e ele não é a solução e o caminho, ele é um meio. Você primeiro precisa focar num EPROC que conecte com várias outras soluções, e aí sim você cria um ecossistema completo para você endereçar risco, como a Patrícia colocou, para você endereçar gestão de fornecedores, contratos, P2P, financeiro, FP&A e por aí vai. E outro ponto e erro clássico que eu vejo nas companhias é que os grandes tomadores de decisão, eles geram o sentimento para o time, vocês devem avaliar e ver se vocês concordam com isso, mas de que eles nunca apertaram um botão. Então, eu já tive grandes diretores em procurement que... mas para emitir um pedido, você vai aqui e aperta o botão. Cara, não é tão simples assim. Para você seguir, conectar com o P2P, com o financeiro, você fala, cara, não é tão simples assim. Então, o grande tomador de decisão, ele não entende a dor do processo e a dor de apertar o botão e de quantos botões são. Então, o EPROC, ele não é a solução, ele é um meio. E aí sim você conecta com diversas outras soluções. E é importante você saber quantos botões e aonde estão esses botões. E aí, quando a gente cascateia para o nível de baixo, que a turma que está na operação e a turma que de fato faz a engrenagem girar, eu sinto que eles são muito focados em números finalísticos, né? Saving, prazo de pagamento e por aí vai. Isso, para mim, de novo, é uma consequência. Você tem que trabalhar muito bem o meio. Então, se você faz um processo diligente de identificar a necessidade, de fato saber que você não necessariamente precisa da garrafa de água, você pode focar num bebedouro, você pode focar numa vending machine, por aí vai. O saving ele vai ser consequência do projeto que você tocou e que você fez. Então, eu vejo muitas companhias, eu entrego X bilhões de saving. Quando eu assumi essa cadeira, tem gente do meu time que está aqui, eu virei para o meu chefe e eu falei assim, cara, eu não vou entregar 10% disso. Mas você vai reconhecer o meu número. O meu número ele vai estar diretamente ligado ao P&L da companhia. E foi a primeira vez que o CFO da companhia conseguiu identificar e validar um saving que foi entregue por procurement. Porque antes a turma fala, eu dei $500 milhão de saving no ano. Cadê? A empresa está em linha com o plano. Cadê o $500 milhão? Tinha essa dificuldade. Hoje ele enxerga cada centavo dentro do P&L. E aí é o que a Patrícia colocou, né? Every penny matter. Ou seja, cara, cada centavo ele de fato importa. E aí, entrando no segundo ponto, a gente está no mercado financeiro. A XP originalmente era uma corretora. A gente está abrindo para um cenário de banco, né? Open banking, cartão de crédito, crédito colateralizado e por aí vai. Mas 70%, 80% do que a gente compra é tecnologia, porque a gente provê tecnologia para os nossos clientes poderem operar e de alguma forma se autosservir dentro da nossa plataforma e com os nossos produtos. Muito bom, muito bom. Esse cara deve estar sofrendo aqui, crédito polarizado, strategic source, spend análise, breakdown, TCO. Sacanagem, hein, Léo?
Obrigado, cara. Respeito demais seu trabalho. Demais. Depois eu vou pegar seu contato para te indicar aí para muita gente aí, viu? Herbert, bora lá. Tem um R no meio para complicar quem fala, né? De onde você é, cara? Peruano. Peruano, já morando no Brasil há mais de 10 anos, a minha vida profissional inteira no Brasil. Muito bom. Vamos seguir a linha da pergunta. E você trabalhou em procurement lá, no seu país? Não. Não? Foi só aqui? Iniciei minha vida profissional só aqui no Brasil. Entendi. Aí te fizeram de refém aqui em procurement, não? Acabei gostando, acabei ficando, e aí, por um acaso, acabei chegando. Não foi por um acaso, na verdade, foi uma decisão muito bem tomada, bem pensada, de entrar dentro da área de procurement. Então, foi muito bom. Muito bom. Cara, eu acho que todo mundo também tem curiosidade de saber o que você compra na VTEX, né? Dada o tamanho, a importância da sua empresa, a importância que tem de mercado. E eu queria saber também se você concorda com eles, essa transição lá de trás para cá, sua opinião sobre isso, que é importante, e um pouquinho do que você faz lá hoje na VTEX. Claro, perfeito. Bom, em primeiro lugar, muito prazer, obrigado pelo convite, Leo, time da Lincana, prazer estar aqui com vocês, conversando um pouco e trocando essa ideia. A VTEX é uma empresa de tecnologia, de comércio digital, fornece soluções de tecnologia para grandes players do mercado, e não é novinha, não é uma startup que acabou de nascer, é uma empresa de 22 anos, então já tem um bom tempo que faz isso. Qual é um grande desafio? Eu estou na VTEX há quase 2 anos, e o desafio que eu encontrei dentro da VTEX é estruturar pela primeira vez uma área de procurement. Uma empresa de tecnologia que não era só no Brasil, já era líder no Brasil e em Latinoamérica, com presença em Europa, nos Estados Unidos, mas que faz 20 anos já existia sem uma área estruturada de procurement, sem uma área estruturada de compliance. O desafio é muito grande aí. Não um desafio tanto técnico, e aí eu vou responder a primeira pergunta, que tipo de compras a gente realiza. A empresa de tecnologia, normalmente, o Pareto, 70%, 80% do spend é tecnologia. A VTEX é uma empresa cloud, então a maior parte do meu spend é hosting, é cloud. São diferentes fornecedores de cloud, de nuvem. Outro fator muito importante é tecnologia, que são plataformas, software, SaaS. Software as a Service. A gente é um heavy consumer, um consumidor muito intensivo de software. Eu tenho dentro da minha lista de fornecedores mais de 400 empresas de plataforma de software. Então, a VTEX é um tipo de empresa onde dá muita autonomia para os seus funcionários para encontrar qual é a solução que melhor te atende. Isso é muito interessante, porque se a gente pega algumas empresas um pouco mais tradicionais, por exemplo, eu não vou falar melhor ou pior, mas que talvez atende melhor algumas outras empresas que buscam uma eficiência, controlando o leque, o portfólio de fornecedores, tendo uma única solução de não sei o quê, tendo uma única solução de gestão de projeto. A VTEX dá essa liberdade, dá essa autonomia para que os times, os squads, as pessoas entendam qual é a plataforma que funciona melhor para eles. Para algumas pessoas no meu time funciona melhor o Trello, que eles adoram. Eu, pessoalmente, odeio. Não sei funcionar muito bem com Trello. Eu prefiro o Monday. E tudo bem. Desde que isso gere produtividade, desde que isso agregue valor, desde que isso não seja um custo e sim seja um investimento que traz produtividade. Então, isso é muito importante. A maior parte das minhas compras hoje são TI, como já falei, cloud, hosting. E a principal dificuldade, na minha opinião, como procurement, é como entender, e isso é algo que a gente continua vivenciando, de que numa empresa de tecnologia, numa empresa estruturada como a VTEX, numa empresa onde a gente criou a área de procurement em fevereiro de 2021, mas a VTEX abriu capital na Bolsa de Nova York em julho do mesmo ano, precisávamos lutar por governança. Como trazer esses temas de governança, temas de eficiência, temas de gestão, de controle, mas controle não burocrático, mas controle pela gestão, entendendo de que o fato de a gente funcionar com um excesso de autonomia sem gestão pode gerar em perda de conhecimento, e em empresas de tecnologia o turnover de pessoas é alto. Como a gente entender de que a necessidade da empresa lutar por ser perene e sustentável é mais importante
sem cair na armadilha do excesso de burocracia. E para isso, no centro, são pessoas. Essa é a luta que a gente tem. Eu formo meu time, eu contrato as pessoas, cada uma delas a gente escolhe, e eu demoro muito tempo para fechar cada vaga. Eu demoro entre 3 a 4 meses para fechar cada vaga. E eu mesmo vou atrás das pessoas. Mas na hora que a gente traz a pessoa, desenvolve ela e luta muito por trabalhar esses soft skills, essas habilidades de relacionamento, lidar com resiliência, lidar com gestão de frustração, entender de que a gente vai cometer muitos erros porque tudo que estamos fazendo é novo para a Vetex. Então vai ter muito vai e volta em algumas coisas, mas a gente tem que acertar mais do que errar. Essa é a luta do dia a dia. Muito bom. Eu concordo tanto que pessoas é a chave, né, de procurement, e defendo isso dizendo o seguinte: lá em 1990, nós éramos pessoas. Só que a tecnologia do momento era o fax, né? Hoje, nós continuamos sendo pessoas. E a tecnologia do momento é o metaverso. Em 2040, qual vai ser a tecnologia? A gente não sabe, mas a gente vai continuar sendo pessoa. Então, a resiliência, o preparo, o nosso mindset, ele se torna fundamental para que a gente execute procurement do jeito que tem que ser feito, né? Patrícia, o que está em pauta hoje para você? ESG, eu acredito que está todo mundo, né, falando, mas queria a sua visão lá, o que você está vendo da sua empresa e no mercado. Antes de responder sua pergunta, vou responder uma pergunta que você não me fez, que é o que a gente compra no Google. No Google, a gente compra desta cadeira até cabo submarino, mas eu tenho que falar que o projeto que a gente fez que mais agregou valor na companhia foi um dia que acabou o papel higiênico no escritório de BH. Ligaram para a gente e a gente tinha 10 minutos para entregar um caminhão de papel higiênico lá. Então, assim, é nesse range, e eu falo que foi o melhor dia, porque como procurement, assim, tem muitas compras que, obviamente, a gente já terceirizou para parceiros, mas a gente recebendo um e-mail falando, atenção, pessoal, acabou o papel higiênico. Aí um olha para o outro e fala assim, meu Deus do céu, quem não olhou que não tinha droga do papel higiênico? Então, e nem dava para usar jornal, né? Exato, não dava, né? Nós continuamos sendo pessoas, graças a Deus. Mas eu contei essa história, que é absolutamente real, justamente para a gente entender também, e essa é uma das coisas que está em pauta agora para juntar com a sua pergunta real, é que a necessidade do usuário, ela muda. E, às vezes, a necessidade do usuário ela é tão pequena quanto um papel higiênico. Naquele dia, a minha agência de marketing podia deixar de entregar o criativo. Mas, gente, o caminhão do papel higiênico tinha que chegar. Então, a primeira coisa que a gente está trabalhando no Google, que está em pauta, como você mesmo perguntou, quais são as novas necessidades dos usuários? E os nossos usuários como áreas clientes e dos nossos usuários finais. Até porque o Google, como empresa, entra num novo cenário competitivo. Né? Quando eu entrei no Google, eu fui de áreas de marketing antes, e eu entrei no Google para a área de compras. A primeira coisa que eu perguntei para a minha gerente de marketing o Google tem 98% do mercado de busca. Por que eu faço campanha de marketing? Alguém tem ideia? Eu tenho que falar que se vocês não têm ideia, é porque está todo mundo velho aqui, porque a gente nasceu numa geração em que usava desktop, então o Google é naturalmente nossa principal fonte de busca. Para pessoas que são mais jovens, elas usam o Instagram, elas usam o TikTok, elas usam outras ferramentas. Então, a gente tem uma perspectiva de como o nosso usuário está mudando, tem nos ajudado também a entender quais são outras coisas que eu tenho que comprar. Talvez hoje eu não precise mais comprar uma agência criativa tradicional. Talvez a minha forma de fazer marketing hoje seja diferente. Então, essa é a primeira coisa, entender quais são as diferenças geracionais que a gente tem no nosso mercado e como isso se reflete na cadeia produtiva. E, sem dúvida, toda a questão de diversidade e inclusão, de responsabilidade social, sustentabilidade, entra muito forte na nossa pauta de procurement. Então, assim, quem são, o que a gente gosta de falar, né, os fornecedores diversos? Onde estão, do que se alimentam, do que eles se escondem. Porque você fala assim, tem um montão de empresa que é de mulher, as estatísticas dizem isso. Mas onde estão essas empresas que eu não consigo contratar?
Qual é a estrutura que a gente tem? E aí vem o próximo passo, que é, uma vez que a gente encontra essas empresas, geralmente são empresas menores, qual é a estrutura que nós, contratantes, precisamos dar para que essas empresas tenham sucesso no nosso negócio também? Então, eu acho que são essas 3 coisas principais que a gente olha atualmente no Google, né? Como a gente endereça essas novas necessidades de negócio, toda essa questão de ESG, mas mais do que ESG é como eu garanto que essas empresas ESG, ou que as minhas políticas e processos vinculados a isso, tenham sucesso e um impacto real, não só no nosso negócio, como na sociedade. Perfeito, perfeito. Parabéns, inclusive parabéns por ser ESG, falando do cordão. Porque, assim, uma coisa é a gente falar da empresa, né? A empresa tem que ser ESG, mas nós somos ESG? Nós somos ESG? Temos que ser ESG para a empresa ser. A empresa é feita de pessoas. Jamil, puxando essa questão de que está em pauta, né? Mas para a gente aproveitar bastante o tempo, né? Eu queria saber de você, de aprendizados, né, que você teve na sua carreira. Você teve uma carreira aí por empresas importantes. E o que você usa, né? O que você está usando desses aprendizados para construir o futuro de procurement lá da XP? Acho que todo mundo aqui já deve ter se deparado. Acho que talvez, não vou colocar 100%, mas 99% de vocês já tentou fazer uma compra online aí num portal B2B e deixou de comprar porque era difícil se cadastrar ou era difícil comprar. É tão bom quando tem aquele botão de conecte sua rede social e já puxa todos os seus dados, e aí de fato você só coloca o cartão de crédito e as coisas funcionam, né? Por que a gente vai ter a pretensão de achar que só porque é no mercado corporativo a gente está ganhando para estar lá vai ser diferente? E aí na primeira companhia que eu passei, era um grande banco, eu me recordo que um comprador estava fazendo uma transição de carteira comigo e tinha um botão. E esse botão ainda existe hoje, chama FAT Count Have, que era para liquidar a fatura. FAT Count Have. Falei, cara, por que o botão de liquidar a fatura no pedido chama FAT Count Have? Ah, não sei. E aquilo ficou na minha cabeça e eu comecei a ver que a gente criava complexidade, a gente criava dificuldade para vender facilidade. Cara, a gente falava de robô, automatizar, criar esteira, como é que a gente deixava o processo mais fluido, e a gente trabalhava e a gente se acostumava em cima de uma ferramenta e de um processo que ele não era fluido. E aí você começa a pegar e ter que avaliar dentro de um cenário de pessoas quais são as diferentes gerações que nós temos. Talvez o pessoal de uma geração mais antiga, ele se moldou e ele conseguiu superar essa necessidade, só que as gerações mais novas não. Então, tanto que o consumo hoje do TikTok é de segundos versus os consumos passados, que eram de horas e dias. E aí eu comecei a aplicar isso dentro do nosso dia a dia. E aí é uma pergunta para vocês. Quantos de vocês, quando compram um micro-ondas ou uma televisão, lê o manual? Por que eles vão ler o nosso manual de requisição de compra? Sim, gente, não vão ler. E aí eu comecei a cobrar do time como que a gente pega um dummy, então faz um processo for dummies, e a gente faz com que essas pessoas consigam se servir. E aí, de fato, você começa a facilitar o seu processo. Ou seja, se hoje vocês não conseguirem abrir uma requisição de compra dentro do portal de compras da XP, não está bom. Mas eu garanto que todos vocês vão conseguir abrir. Porque o botão de aprovar, ele está escrito aprovar e ele é verde. O botão de recusar, está escrito recusar e ele é vermelho. O botão de interromper, ele é amarelo. O de ir para frente está do lado direito, o de ir para trás está no lado esquerdo. Isso é neurológico, é científico, tá? Então, a gente conviveu tanto com algo totalmente diferente disso, que a gente precisa quebrar esse paradigma. Então, não vamos ter a pretensão aqui, nós, de achar que dentro do nosso fluxo vão ler manual, que dentro do nosso fluxo eles vão seguir do item 1 ao item 100, porque a gente não faz isso no dia a dia, seja comprando num portal B2B, seja com um micro-ondas, com uma televisão e por aí vai. Muito bom. Eu vi que o rapaz pegou 3 canetas, acho que ele vai desenhar o FAT Count Have ali, ó. Pessoal, o tempo voa, está acabando. Herbert, como é que implanta um procurement com tudo isso que a gente falou aqui hoje à tarde? Legal, muito bom.
Bom, vou ser bem resumido aí na resposta. Acho que o primeiro que você tem que ter em consideração é o que você precisa. O que você precisa. Eu tive essa conversa com meu CFO quando a gente estava conversando para eu iniciar a área de procurement na Vetex. Ele falou, cara, beleza, gostei de você, quero você, a gente vai negociar aí para fazer chegar a um negócio bom. Mas quais vão ser teus primeiros 90 dias? O que a gente vai fazer? E antes de a gente sair falando que aprendeu em todas as experiências anteriores, nos livros, Strategic Sourcing, Lean Six Sigma e o que você quiser, entender, cara, o que você precisa, o que você quer. Porque se você quer prazo de pagamento, eu consigo fazer isso, eu monto um plano de ação. Se você quer uma melhor negociação, saving, eu consigo fazer isso. Mas se você quer compliance, que é o que eu acho que você precisa, porque está abrindo capital em Nova York, meu plano de ação é esse. Então, primeira coisa, entender o que você precisa, o que você vai fazer. Segundo, vamos aprender um pouco com metodologias ágeis também, sair um pouco o que a gente está acostumado a estruturar projetos de 6 meses de diagnóstico, 1 ano, 2 anos de implantação, porque isso, não sei, nas empresas de vocês, eu acho que não, na minha não funciona mais. O negócio funciona muito rápido, é muito dinâmico, é muito ágil, que eu não tenho espaço para fazer 6 meses descobrir qual é a melhor plataforma da vida que poderia me atender. Cara, não sei. Não sei se é tão boa, não tenho tanto tempo, não sei se eu estou capacitado maduro o suficiente para usar ela. Então, eu prefiro trabalhar por sprints, eu prefiro trabalhar com pequenos passos, pequenas entregas, com algo sustentável, flexível, não necessariamente quer dizer mais barato, mas quer dizer flexível, que eu consigo automatizar, que eu consigo pivotar, que eu consigo errar rápido, errar barato e move on, e continuar crescendo. E um terceiro ponto, então, aí estou falando um pouco de processos, estou falando um pouco de tecnologia, e no final, no centro de tudo, vai novamente as pessoas. Ter as pessoas certas. O que é a pessoa certa? Cara, provavelmente o perfil de time de compradores que eu tenho na minha área, que eu estou muito feliz, muito bem atendido, e se não estivesse eu já teria implementado algum plano de ação para isso, seja treinar, seja desligar, seja contratar, mas provavelmente o time que eu tenho não atende todas as empresas do mercado. Não é o que muita multinacional precisa, não é o que uma empresa de commodity precisa, mas é o que eu preciso. É o que eu preciso para o momento atual de Vetex, para a cultura que a gente tem, para o momento que estamos, para as categorias que estamos priorizando e para o que a gente quer conseguir. Então, antes de sair pegando receitinha de bolo, que a gente conversa muito, tem histórias fantásticas da Patrícia, do Douglas, do Jamil, minha, de outras empresas. Cara, não se apega à receitinha de bolo. Entende que são ferramentas, mas a parte mais importante, na minha opinião, de qualquer gestor, é entender análises do cenário, baseado no teu conhecimento, na tua experiência, e definir qual é o plano de ação que você vai implementar. Vou pedir para que você encerre, então, agradecendo a turma e já deixando uma frase final de motivação, com um resumo final. Mentira, estou brincando. Estava preparado, mas estava fora do script, mas já pivotei para entregar. Comprador do futuro em 2, 3 palavras. Boa. Resiliente, mas muito mais do que resiliente, que seja capaz de lidar com pessoas, que seja capaz de aprender, desaprender e reaprender. Mais uma vez, aprender, desaprender e reaprender. Eu acho que a frase final que eu falo muito para o meu time, a gente primeiro é Vetex, depois é procurement. Cara, esquece que você é procurement, esquece que você é financeiro. Você é empresa. A gente vai fazer o que for melhor para a empresa, em primeiro lugar. Depois a gente se vira e tenta fazer o melhor para a nossa área. Perfeito. Jamil, comprador do futuro em 2, 3 palavras. Acho que a primeira que resume bem é Customer Centricity. Assim, você tem que ter sempre o cliente no meio e ele deve derivar suas necessidades, que é muito do que o Herbie colocou. Você tem que parar de se apegar a
aos principais eProcs e achar que eles são a sua solução, e você tem que construir um ecossistema, eu chamo de ecossistema único dentro da XP, mas construir um ecossistema único, aberto, que conecte com várias soluções. A Patrícia colocou muito bem ali no começo que tem fornecedor nascendo agora. O Google, ele nasceu em algum dia para ele ter 98% do mercado. Se você ignora o cara que está nascendo agora e que ele tem como chegar, você está perdendo, acho que, o maior potencial de saving, e aí não é só de negócio, tá? É de saving, porque o comprador fala muito saving. E aí o saving é para linkar com o último. Esquece o saving e o prazo de pagamento, porque ele é consequência. Obviamente que tem que estar alinhado ao que a companhia precisa naquele momento, que foi o que foi colocado aqui, mas o saving ele vai ser consequência do processo que você estrutura, das pessoas que você coloca e da ferramenta e de como você customiza ela. Então, para mim, o comprador de futuro ele tem que focar num ecossistema único desse, com o cliente no centro. Patrícia? Eu faço das minhas palavras a palavra do Jamil, porque eu ia exatamente falar isso. Mas, em 3 palavras, para mim, o comprador do futuro é uma pessoa normal. A gente esquece que, às vezes, você é pessoa normal, e da mesma forma que você compra para você uma casa, um carro, e que você tem os seus fatores de escolha, você traga isso para o seu trabalho também. Entende que você tem uma pessoa lá que está comprando uma coisa com você, uma área cliente, e que também tem os seus critérios de escolha, né? E junto com isso é conexão. E conexão com esse sua área cliente, e uma conexão com o mercado, e conexão com o que acontece lá fora. Por exemplo, o Citibank anunciou essa semana que está saindo da Rússia. Eu tive um impacto gigantesco aqui. Então, quanto mais conectado nós estivermos com diferentes necessidades do mundo e do negócio, melhor vai ser o nosso processo de compras, e mais normal, talvez, nós conseguiremos segui-lo.